nós somos corpo e alma. É por isso que vamos ser ressurretos. Não dá para falar, nós somos só alma, nós somos só corpo, nós somos corpo e alma. De alguma maneira, algo da nossa... algo de nós é rompido na hora da morte. E ele se fez alma vivente. E que vai ser sanado na ressurreição. Vamos voltar aqui. Bom, tranquilo, dá para ver um pouquinho então como na verdade, que para mim eu queria destacar esse primeiro texto como na verdade Agostinho ele identifica. Só lembrando que esse capítulo, o título desse capítulo, de acordo com a versão que eu tenho aqui, que é eu acho que é da Paulus. O título é A Busca da Verdade. É o capítulo imediatamente anterior à conversão de Agostinho. Ao capítulo sobre a conversão, que é o 8. E na perspectiva de Agostinho, é que eu não tive como acrescentar esse texto, porque a gente vai ter que fazer seleção de texto, é o platonismo que salva o Agostinho do maniqueísmo. É o platonismo que salva o Agostinho do maniqueísmo. E é a encarnação que salva o Agostinho do platonismo. É a grande doutrina. São os passos. Foi do extremo. Né? Inclusive, eu vou pegar um próximo texto para vocês verem como foi importante para Agostinho. Ele identifica como foi fundamental esse movimento. Como foi Deus que proporcionou esse movimento para ele, como ele entende assim. Mas Agostinho ele inova nas confissões exatamente ao mostrar que a conversão dele não teve uma história de conversão. Toda a vida dele foi a história de conversão. Sim. Desde o nascimento. A história da conversão dele começa quando ele nasceu. Aí começa a história da conversão dele, quando ele nasceu. Ele vem mostrando como Deus agiu em todo o tempo até a experiência em Milão. É a nossa história. Até o momento em que ele chama aquilo de conversão. Não teve aquele êxtase. Teve, né? Mas isso foi parte de toda a história. Eu comecei a ser salvo quando eu nasci. O segundo texto que eu quero pegar das confissões, depois a gente vai voltar para as confissões, porque depois que a gente entender um pouquinho Plotino, a gente vai... Eu achei que ia cair aos prantos. Ele propôs quando a gente nós nos levantássemos. Ninguém merece. Depois que a gente vai para um próximo texto agora, e depois a gente vai colocar Agostinho um pouco de lado, porque depois que a gente olhar um pouco os pensamentos de Plotino, nós vamos voltar para Agostinho e vamos ver como é que as marcas de várias das doutrinas que a gente celebramente considera como doutrinas agostinianas, como já estão marcadas lá no platonismo. E uma delas em particular. Vocês vão ver daqui. Espero que a gente chegue lá. Então você também está nessa. O quê? Eu li né, nos platônicos. Eu li nos platônicos. Não li nos platônicos. Mas ele leu e marca isso, né? O segundo texto que eu quero mostrar, que tem a ver um pouco com isso que o Marcos colocou, sobre como é que ele entende, como é que a graça, como é que a providência, como é que a providência conduziu a vida de Agostinho para que tivesse esse momento de primeiro ter a filosofia em mãos e depois a experiência da convicção da fé cristã. E como isso foi fundamental para colocar ele para dentro da fé cristã de maneira definitiva. O texto que nós temos em mão vai mostrar então essa mesma coisa que o primeiro texto, ou seja, a influência que os neoplatônicos tiveram sobre a vida de Agostinho, ao ponto de Agostinho falar o seguinte: olha, eu vi nos neoplatônicos verdades que já estão colocadas e contidas nos evangelhos, com exceção de algumas, em particular da encarnação do verbo. E nesse segundo texto nós vamos ver mais uma vez ele exaltando esse contato que ele teve com os platônicos e vai mostrar como na verdade foi a providência que gerou essa lógica, essa cronologia na vida dele, de tal maneira que ele pudesse ficar na fé cristã. O texto que eu estou, acho que está lá no finalzinho desse material que eu dei para vocês, chama assim: Simpliciano narra a conversão de Vitorino. Simpliciano narra a conversão de Vitorino. Página 5. Página 5. É porque eu não estou. Foi esse tal do Agreste Pernambucano. Vitorino da Silva. Alguém quer ler o texto para me ajudar aqui? Porque, por razões de voz aí. Esse texto, na verdade, você pode ler ele todo, até onde você tem ele. É um texto curto. Eu leio. Simpliciano narra a conversão de Vitorino. Dirigi-me por Tama. Gente, desculpa, eu não digitei isso, eu fiz reconhecimento em OCR, então às vezes está com probleminha. Portanto, é.
Dirigi-me, portanto, Simpliciano, pai do bispo Ambrósio, segundo a graça. Na verdade, este o amava como a um pai. Narrei-lhe os labirintos do meu erro. Quando lhe contei ter lido alguns livros de filósofos platônicos, traduzidos para o latim por Vitorino, outrora retórico em Roma, e de quem ouvira dizer que tinha morrido cristão. Ele me felicitou por não ter caído nos escritos de outros filósofos, cheios de erros e de mentiras, segundo os elementos do mundo. As obras platônicas insinuavam, de todos os modos, a ideia de Deus e de seu verbo. E para impelir-me a seguir em sua humildade oculta aos sábios, mas revelada aos pequeninos, Simpliciano evocou todas as lembranças que tinha do próprio Vitorino, a quem conhecera intimamente durante a permanência deste em Roma. Segura só um pouquinho. Alguns destaques só para a gente ver o texto. Bom, nós sabemos então que a obra neoplatônica que o Agostinho tem em mãos é a obra do Plotino por causa dessa referência vitoriana. Então essa tradução do grego para o latim, do vitoriano, é a tradução que o Vitoriano fez da obra de Plotino. Então por isso nós sabemos que a influência platônica que Agostinho se refere nas suas confissões é exatamente Plotino e não qualquer outro. Tá, então ele não leu de primeira mão, ele leu já. Ele leu mastigado por Plotino. Não, é isso. Ele leu, na verdade assim, ele leu de primeira mão a tradução que o Vitoriano fez do Plotino, que foi escrito em grego, ele traduziu para o latim. Tá, mas então não foi do lado de Ele não foi na fonte, ele foi na fonte de Plotino. Ele leu o Plotino, o original de Plotino em latim. É o que ele leu. Dele é plotiniano. É plotiniano, exatamente. E não apenas, e muitas coisas. O platonismo tardio, né? Ou platonismo tardio, conforme você queira. O segundo destaque que eu quero fazer é assim: o que esse texto vai falar? Bom, ele descobriu então as obras dos neoplatônicos, e aí o que acontece? O Simpliciano ele vai falar um pouquinho a respeito de que bom que você encontrou os neoplatônicos e não qualquer outro maluco por aí. Vocês vão ver isso na sequência. Só que assim, tem uma coisa nos neoplatônicos que preocupa Simpliciano, que é a humildade. Os neoplatônicos eles não são humildes, eles são arrogantes. Até porque a filosofia neoplatônica ela descobre o seguinte: como é que você faz para voltar para o mundo das realidades inteligíveis? É voltando-se sobre si mesmo, é contemplando a própria alma, é no exercício de disciplina de contemplar a própria alma que você é conduzido à alma superior, da alma superior para a inteligência, até chegar no mundo. E isso faz com que os neoplatônicos sejam profundamente arrogantes. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar um exemplo da vida de Vitorino para mostrar como o que aconteceu com Vitorino foi fundamental na própria experiência dele, de ensinar o Agostinho a humildade, a partir do que aconteceu com Vitorino. É por isso então que ele fala, mas em Simpliciano, e para impelir-me a seguir a Cristo em sua humildade, então Simpliciano queria que ele seguisse, que o Agostinho seguisse a Cristo em sua humildade. Então, já que eu tinha a referência de Vitorino, o próprio então Simpliciano evocou as lembranças que ele tinha do próprio Vitorino. Vamos ver quais são essas lembranças, só para a gente perceber isso? Não guardarei silêncio sobre o que dele me contou, pois assim terei ocasião de celebrar a grandeza da tua graça. Esse ancião, de erudição grande e profundo conhecedor de todas as disciplinas liberais, tinha lido e meditado um número extraordinário de obras de filósofos e tinha sido preceptor de muitos senadores ilustres. Pelos méritos conquistados em sua brilhante carreira de ensino, recebeu uma estátua no Fórum Romano. Fato esse que os cidadãos deste mundo consideram grande honra. Havia até então participado da adoração aos ídolos e de seu culto sacrílego, pelo qual se entusiasmava quase toda a nobreza romana, como em delírio, pelos lactantes. Três por divindades monstruosas. Esse três é a nota que acabou entrando. É a nota, né? Por divindades monstruosas de todo gênero e por Anubis, a divindade que ladra, os quais no passado pegaram armas contra Netuno, Vênus e Minerva. E Roma agora adorava essas divindades que um dia ela vencera. O velho Vitorino, que por tantos anos as defendera com eloquência impressionante,
não se acanhou de tornar-se servo do teu Cristo, e criança na tua fonte, dobrando a cabeça ao jugo da humildade e inclinando a fronte diante do opróbrio da cruz. Isso, só que aí. Então dá para perceber então que a influência, que na verdade o não vai destacar de Vitorino, é a coragem que Vitorino tem de depois assumir a fé que ele teve em Cristo e assumir o batismo cristão. Na verdade é isso. Projeção, né? Oi? Ele era um homem de projeção. E sendo um homem de projeção. Ele se dobra, né? Perceba as palavras, que o velho Vitorino, que por tantos anos defenderam com eloquência impressionante, não só querendo tornar-se servo do seu Cristo, criança na tua fonte, dobrando a cabeça, né, o jugo da humildade e inclinando a fronte diante do opróbrio da cruz. Tá bom? Legal isso aí, né? Vou colocar um pouquinho então o Agostinho de lado e vamos para Plotino, para a gente entender um pouquinho mais a filosofia do Plotino. E depois a gente vai voltar para Agostinho para entender um pouco melhor como é que então essa influência do Plotino se vê em Agostinho. Então Agostinho, até nesse primeiro momento do texto que a gente leu, ele identifica nas obras dos platônicos verdades que estão contidas nos evangelhos, com exceção da encarnação, que é o grande escândalo para a filosofia grega, a ideia do Deus que se encarna, e mostra que o grande exercício que ele abandona na sua espiritualidade é o exercício da soberba, da arrogância, e que tem a ver um pouco com a metodologia de contemplação que Plotino tem, onde você, para chegar então desse mundo das realidades superiores, você precisa entrar em si mesmo, na sua própria alma, no contato com ela, que você rememora e redescobre, ou melhor, nas palavras de Plotino, você contempla essas realidades e se une a elas. Esse exercício então é um exercício tremendamente que gera uma arrogância na medida que o iniciado vai se tornando cada vez mais avançado na sua espiritualidade. E isso é importante porque Agostinho abandona isso na espiritualidade de Agostinho. Na espiritualidade de Agostinho, na verdade, a grande marca da vivência cristã é a humildade e a identificação com o Cristo que se encarna, que se humilha, que morre na cruz. E isso vai estar muito marcado nas obras de Agostinho. Tá bom? Então vamos deixar um pouquinho Agostinho de lado. Vamos um pouquinho agora para os textos de Plotino para a gente entender melhor como é que a coisa funciona. E aí vocês vão ver que é complicado entender os textos de primeira mão. Então... Vamos lá. Bom, o primeiro texto que eu tenho a apresentar para vocês é um texto que fala sobre o belo. Tudo bem? Sobre o belo. É a Enéada 1:6 do Plotino. Eu escolhi esse belo por quê? Porque na verdade ele vai dizer que é sobre o Pedro, né? Sobre o Belo. Sobre o Belo. Achou o nome dele. Ele não tem espelho em casa para falar essas besteiras. A gente até cobriu pra ele decidir. O Val tá dizendo que é o Belo. O Belo.